Sejam muito bem-vindos ao canal da Redarte RJ. Bom, para mais um encontro, 30 minutos com a Redarte, um espaço de troca e inspiração que este ano tem um gostinho muito especial. Estamos celebrando 30 anos da nossa rede. E hoje temos o prazer de receber uma convidada muito especial, cuja trajetória é marcada pelo compromisso com a cultura, o patrimônio e, claro, com a biblioteconomia. Com vocês, Denise da Silva Batista, bibliotecária do Museu Castro Maia desde 2006, servidora pública dedicada e presença atuante em diversos espaços da nossa área. Denise é bacharel em Biblioteconomia e Documentação pela UF, mestre em Museologia e Patrimônio pelo convênio Unirio-MACHI e tem um currículo que reflete sua paixão e entrega. Ela já ocupou a presidência da Redarte por 2 gestões e foi conselheira fiscal da FEBAB entre 2020 e 2023 e atualmente integra como suplente do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª Região, na sua 20ª gestão. E, gente, não para por aí. Denise também é capoeirista há 20 anos e mostrando que corpo e mente caminham juntos em harmonia. Natural de Pirapetinga, Minas Gerais e moradora de Duque de Caxias, ela traz na bagagem experiências múltiplas e uma atuação generosa no fortalecimento das redes de informação em arte e cultura. Então, Denise, é uma honra te receber aqui e vamos chamá-la. Cadê você, Denise? Boa noite, Mary. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora. Boa noite também aos que nos assistirão depois pelo canal do YouTube. É um prazer estar aqui. Eu agradeço a Redarte, por essa oportunidade de falar um pouquinho do museu, da biblioteca, de falar um pouquinho da minha atuação na rede. Dizer que é sempre um prazer. Eu, como digo sempre, a Redarte é sempre uma oportunidade. Denise, sim, olha só, eu não estou te vendo. Eu te vejo. Você está me vendo? Está a tela... Sim. Sim. Eu queria saber quem tá aqui assistindo, se está assistindo nós duas aqui, só para confirmar. Por favor, me confirme aí se está tudo certo aí, porque eu só estou me vendo. Eu não estou te vendo. Quando eu fiz a live eu também não me via. Olha, que estranho. E eu só queria saber, gente, vocês que estão aí presentes, vocês estão vendo nós duas? Só dá o sim, ok. Que é para eu... então tá dizendo aí. A Helena já falou. Então Nossa, tá bom. Eu não vou te ver. A Helena já falou. Eu assisto você depois, e então. DNI também está aqui. Nossa, muita gente boa. Agora eu fiquei mais nervosa ainda. Helena, DNI, meu Deus do céu. Responsabilidade, né, Denise? Responsabilidade. Muita responsabilidade. Então, mas vamos começar porque tem muitas coisas para falar, né, de você, né? Então, primeiramente eu queria que você contasse um pouco de você como bibliotecária do Museu Castro Maia. Você entrou em 2006, né? Sim, eu entrei em 2006. Sim, conta um pouco para a gente. Conta um pouco para a gente sobre a biblioteca do Castro Maia, aqui em Linhas Gerais. Então, a Biblioteca Castro Maia são 2 coleções, né? A coleção geral e a coleção de obras raras e especiais. São cerca de 10 mil itens. A coleção de obras raras deve ter cerca de 1080. É uma coleção muito importante.
com destaque para a brasiliana, né, com viajantes do século XVI ao século XIX, Debré, Rugendas, Hans Staden, Barlels, Ferdinand Denis, muitos viajantes. Maria Grant, que é uma das poucas viajantes mulheres que a gente tem né, nos acervos, geralmente. Temos também o livro mais antigo, uma edição da Ilíada de Homero, que é do século XVI, 1525, se não me engano. Temos também muitos livros de sociedades de bibliófilos estrangeiras. Brasileira temos a 100 Bibliófilos, que foi fundada pelo Castro Maia, e tem também uma da Catileia Alba, que ele fez parte também. Né? E por incrível que pareça, a gente não acha nada dessa confraria, eu não consegui achar nada. Né? O que temos lá são os livros, inclusive um exemplar muito bonito, muito de seda, né? que é a Dama de Espadas, do Alexander Pushkin. É um conto muito interessante, eu recomendo quem queira ler, está na internet já é um conto que já está na internet, disponível, né, para quem queira ler. Olha. E é muito interessante mesmo, eu recomendo todo mundo que leia. É um livro livro, né? É um livro em seda, né? É um livro em seda. Tem até eu já fiz um trabalho com ele, com um colega nosso, o Rubens Ferreira, que é da UFPA. Sim. Né? E também vou mostrar alguma coisa, provavelmente, desse trabalho que nós fizemos. É um livro bastante interessante. E a coleção, né, dos 100 bibliófilos do Brasil, que foi uma sociedade que foi fundada por Castro Maia. O Castro Maia, no início da década de 40. O primeiro livro que ele editou foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, ilustrado pelo Portinari. E o último foi O Compadre de Ogum, do Jorge Amado. E uma curiosidade sobre esse livro é que nós não tínhamos na coleção. Porque ele foi editado, o Castro Maia morreu em 68, eu estou naquela coisa seria editado em 68, só que com a morte do Castro Maia, as coisas se atrasaram, né? E alguma coisa aconteceu que ele não ficou com o exemplar que seria dele, o exemplar número 2. Na década de 80, o museólogo, professor Anaildo Barral, que também trabalhou no Belas Artes, né, se não me engano, ligaram para ele de uma editora, falando que tinha esse livro lá, que por acaso era até um exemplar do César Cunha de Melo, que foi quem fez a reforma lá, projeto de reforma do Museu do Açude. E aí o museu comprou. Foi quando a gente completou a coleção, porque a coleção até então, nossa coleção estava incompleta, só tínhamos os 22 livros. Né? É uma curiosidade assim, que eu queria falar para vocês, assim, contar. Muito bom. E você, além disso, você trabalhou em outras bibliotecas, né, Denise? Eu trabalhei na Biblioteca do Itamaraty, que é uma biblioteca assim, sensacional também. Trabalhei na Biblioteca Nacional também, uma época. E trabalhei na biblioteca lá em Nova Iguaçu, do Cefet, numa localidade lá de Nova Iguaçu. Me esqueci agora o nome do bairro. Mas era um campus do Cefet que abriu lá, e eu trabalhei também um pouco nessa biblioteca. E trabalhei como servidora pública, eu trabalhei na UF, lá em Pinheiral, né? Na época o Colégio Agrícola Nilo Peçanha de Pinheiral pertencia à UF, hoje em dia ele é um instituto federal. Então eu trabalhei lá por um ano e 3 meses, se não me engano. E aí, mas eu tinha feito o concurso do IFAM, fui chamada. Na época até eu ia para Petrópolis. Como eu queria estudar e ficaria bem mais difícil para mim, aí eu pedi a vaga que estava sobrando no Rio e vim para o Rio. Era uma vaga de pessoas com deficiência, mas que não tinha sido preenchida, que não tinha pessoa para preencher. E aí eu entrei nessa vaga e fui para os museus Castro Maia. Não sabia nem onde ficava, né? Nunca tinha ido a Santa Teresa. Cheguei lá, fiquei desesperada, achando que eu tinha que dar aquela volta toda.
Aí eu já andava muito lá em Pieral, né, para chegar no colégio da UF. Falei, meu Deus, será que a minha sina é andar? Mas aí, depois, quando cheguei lá dentro, fui recebida, muito bem recebida pela Glaucia, que era a chefe na época, Uhum. da Coordenadoria de Acervos, a Glaucia Abreu, também uma pessoa sensacional, um ser humano assim, incrível, uma profissional de excelência. E aí ela me falou, não, tem uma chave, a gente tem outra entrada. Eu falei, ai, que bom. E foi assim, né? Fui muito bem recebida, graças a Deus. Convivi com pessoas maravilhosas, algumas, infelizmente, já nos deixaram, né? Que é a Norma Fairbanks, a museóloga Norma Fairbanks, Beth Baez e tantas outras pessoas, né? Que nos deixaram ainda aparentemente muito cedo, né? Mas acho que no tempo delas, mas aparentemente muito cedo pra gente, deixaram muitas saudades. E, e é um trabalho assim que me dá muito prazer, né, de fazer. Eu falo sempre, eu sou bibliotecária, eu acho que muito por influência da minha mãe, porque minha mãe Uhum. era uma pessoa semi-analfabeta, mas ela estava sempre alfabetizada, aliás, eu acho que o termo agora correto é esse, mas ela estava sempre com um livro na mão, né? Lá em casa a gente não tinha muito livro, tinha a Bíblia Sagrada, aquela edição antiga, que era ilustrada, e eu me lembro dela tentando, lendo, né? Como dizem lá em Minas, trupicando, ela trupicava nas palavras, mas lia, né? E era também uma pessoa que era contadora de histórias, então ela contava muita história, muito caos. Acho que isso tudo foi Sim. despertando para a leitura, né? E a leitura foi o que me levou para a biblioteconomia, né? Porque eu, por gostar de livros, eu fui para a biblioteconomia. Mas, Denise, então, você então entrou na. Quando você entrou no Cacho Maia, simultaneamente que eu estou vendo aqui, né, você também entrou na Redarte. Mas como chegou a Redarte até você? Convite? Como que você chegou até a Redarte? Então, a realidade foi o seguinte: a Gláucia, assim que eu entrei no museu, né, era daquelas funcionárias que queria apresentar as pessoas, né? Uhum. Ela me levou na Biblioteca Noronha Santos, né? Para conhecer a Biblioteca Sim. Noronha Santos, eram as instituições que ela conhecia mais, e me levou no Belas Artes. Lá eu encontrei quem? Dona Mary Chincaldo, que na época era bibliotecária lá, e logo fez o convite. Nem, E, obviamente, nem se- prontamente eu aceitei, porque eu sempre gostei dessa coisa de estar em grupo, de estar convivendo com as pessoas, eu acho isso importantíssimo. O associativismo, para mim, é a coisa que faz a coisa andar, Uhum. que também nos leva para um lugar de afeto também, que todos nós precisamos. A gente sabe que a nossa caminhada no trabalho, até da vida pessoal, às vezes é um pouco dura, Sim. e estar com um grupo, estar com pessoas com os quais nos identificamos é muito importante. E também é uma oportunidade também da gente se capacitar profissionalmente. Isso é muito importante, compartilhar informações. Eu sempre gostei disso. Mesmo quando eu estava em Pinheiral, eu buscava sempre participar de eventos aqui no Rio de Janeiro. Eu buscava sempre eventos para participar. Eu acho Sim, importante com certeza, né? Você sempre foi contar com os muito pais. participativa. Agora, eu não me recordo assim, não sei se você lembra, mas teve alguém, né, antes de você, do Museu Cacho Maia, que participou. Você lembra disso? Não, não lembro, nem tem assim nenhum registro lá. Mas eu acho que tem sim. Eu vou tentar recuperar essa informação depois. Ah, me fala Mas então depois. Mas então, você então foi membro, né, em 2006, 2007. E após isso já te deram um cargo de conselheira fiscal 2008, Isso 2009, mesmo. depois 2010, 2011. E segunda tesoureira, você também foi segunda tesoureira em 2012, 2014, 2014 a 2016. Depois você passou, foi subindo, né? Passou a Ah, ser vice-presidente 2016-2017. Em 2018, né, você foi presidente da Redarte. 18, 19 na sétima gestão e 20, 21 na oitava gestão. Foi nesse período que, foi um período, eu estava olhando a linha do tempo, né, foi um período que teve muita atividade. E foi um período que você pegou também
pandemia, né, do coronavírus, que foi em 2020. Então, foi, assim, muitos desafios, né, na sua gestão nesse período, que eu me lembro muito bem. Mas vamos por etapa, né? Vamos quando você foi presidente, né, que você fez, eu estava olhando, fez muitas atividades, muitos cursos, muitos eventos, né? Mas vou destacar aqui uma ação que foi feita, que foi o registro da marca Redarte em cartório. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Denise, para a Olha, gente falar. um processo, Você tem um microfone, né? foi um processo bastante lento, né? A gente teve a colaboração assim total da Eliane. A Eliane indicou um profissional que trabalhava com isso, né? Não foi fácil, a gente teve que atender a várias demandas, né? Uhum. E durou bastante tempo, não me lembro exatamente quanto tempo durou, mas a Eliane, que era tesoureira da minha gestão, ela foi assim, muito firme, né? E, nossa, colaborou demais e até que a gente conseguiu o registro dessa marca. Porque para a Redache é muito importante também a gente ter esses marcos e ter a nossa rede, né? Direitinho, porque também isso é muito importante para a gente ter a rede oficializada, registrada, é muito importante para a gente. Né? E é uma Sim. marca que a gente notou também que era uma marca que está despertando alguns interesses, né, e pessoas se interessando em ficar com a marca. Então a gente falou, não, vamos registrar essa marca logo para a gente garantir. Sim, com certeza, com certeza. E depois, então, foi o sexto seminário de Informação em Arte que foi realizado no Cervantes, né, e que teve a presença internacional da presidente da IFA, que foi a Rosa Pérez Salmerão, né, lá da Espanha. Então, quer dizer, foi uma convidada especial, foi um evento super especial. Inclusive, até o DNI Martins, que está aqui, né, também conosco aqui assistindo, também esteve presente lá na palestra, também foi o artista homenageado, fez exposições também durante o evento. Eu queria que você falasse também, porque teve visitas técnicas também, a Rosa Salmerão fez visitas ao CCBB, ao MNBA, ao Castro Maia e à Biblioteca Nacional. Então, foi um momento assim muito marcante, né, para a Redarte, né, Denise? E foi na sua gestão. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Eu falo que eu tive muita sorte também de contar com muitas pessoas legais na minha gestão. Pessoas que não estavam nem na diretoria às vezes, mas que colaboraram assim, e continuam colaborando com a Redarte. Na verdade, a Rosa, ela foi quem fez o intercâmbio todinho com a mediação com a Rosa foi a Elisete Melo, que a bibliotecária Elisete Melo, que conhecia a Rosa Salmeron. A Elisete sempre esteve nos eventos internacionais, né, e muito interessada na área, uma excelente profissional, e ela fez assim, a gente nem imaginava que a Rosa fosse aceitar, né? Presidente da IFA, imagina, Federação Internacional. Mas aí ela aceitou. Qual foi a surpresa que ela aceitou? Isso chamou muita gente também para o seminário, chamou a atenção do seminário, ela aceitou, teve uma participação assim, simpaticíssima, uma participação muito, mas muito importante, uma pessoa assim que realmente veste a camisa da biblioteconomia, das bibliotecas. Foram dias assim maravilhosos que nós passamos, um seminário muito bom. Ainda teve o DNI para brilhantar, né, essa pessoa maravilhosa que, graças a Deus, eu tive a honra de conhecer lá nos museus Castro Maia. Então, eu tinha feito uma exposição lá que todo mundo tinha ficado apaixonado, eu mais apaixonada ainda, e falei, não, tem que ser o DNI. Aí também fui assim, meu Deus do céu, o DNI vai aceitar, ele é top, né? Mas aí, qual foi a minha surpresa? O DNI também aceitou. E aí, gente, foi assim uma junção de coisas que fez desse seminário realmente um seminário muito especial. Foi mesmo, foi muito especial mesmo, muito especial. Acho que foi um dos seminários assim, muito marcante, né? Principalmente, assim, foi na sua gestão, mas
acho que deixou assim uma marca muito boa para a nossa rede, uma visibilidade também, né? Para a É isso aí. nossa rede também, né? Mas, Denise, aí em 2019 aconteceu a reformulação e lançamento do novo site da Redarte, né? E que foi lá na, né? Que foi lá no CCJF esse lançamento e teve a parceria também da Contemporary, né? Isso Então, mesmo. quero que você fale, senão eu vou falar tudo sozinha que não posso. Tem que me segurar. Então, conta aí um pouquinho para a gente dessa reformulação do site. A reformulação do site estava precisando já há muito tempo, a gente não estava conseguindo fazer, até que a Alpina fez esse contato com o mesmo nome dele, esqueci o nome dele, Henrique Henrique, Kelly. Henrique Kelner da Contemporary, e eu pude contar, né, tanto com a Alpina quanto com a Mary, né, que é bem antenada com essas coisas. Não é à toa que ela tem o canal dela, né? No YouTube, que é o Caçador de Links Livres. Então é uma pessoa realmente tecnológica e foi muito bom, foi muito interessante. Né? O site ficou realmente muito melhor, mais amigável, a interface é mais amigável. E quem continua tocando o site, por enquanto, ainda é a Mary, né, Mary? Sim, devagarzinho, né? Devagarinho, devagarzinho, mas procurando sempre colocar, né, alguma coisa Notícia. nova. Então, o principal está lá, né, que as informações sobre a rede, os Sim, nossos sim. eventos, nosso estatuto, nosso Nossa memória, né? Nossa regimento. memória, na verdade. A memória está lá, né? Tá nosso álbum, o Flickr, que também que a gente faz questão de ter, porque fotografia tem tudo a ver também, né? Essa memória fotográfica é muito importante. E é isso, nosso site é um site que se você entrar, você vai ver todas as informações assim que você queira ter sobre a rede e de eventos também que a gente já fez e que a gente está para fazer, como o nono seminário que vem agora, já está lá. Então, vale a pena a gente entrar no site e ter as informações, porque a gente tem as redes, né? O Instagram, o Facebook, mas assim, as informações mais históricas, mais Principais, né? principais estão mesmo no site, né? As informações que, que tem mais peso, né? Na verdade, né? Estão no site. Eu quero até também esclarecer também que o site, na verdade, eu me lembro muito bem que a gente começou com um site hospedado, se não me engano, hospedado não, num primeiro momento foi lá no Instituto Goethe, né? Sim, Então foi isso teve mesmo. esse primeiro momento, depois, aí, infelizmente, não deu segmento, né? Aí eu construí um site na minha gestão no WordPress, que era gratuito, mas aí a funcionalidade era mínima, né? Mas aí a gente conseguiu esse novo momento aí, né, desse site reformulado, né, com mais dinâmico, né, a gente pode dizer. Hum. Então, foi muito bom e foi na sua gestão, né, Denise? Agora, Denise, Mas foi porque assim, a gente tem um grupo muito bom, né? com A gente tem um pessoal assim certeza. que realmente veste a camisa. A gente vê aqui Helena, a gente vê Alpina, Elisete, Carlos. É um grupo que realmente veste a camisa. E outros também, né? Que veste a camisa. Então, assim, você tem um grupo na verdade, um grupo que ama a Redace, né? Você tem um grupo que ama a biblioteca, ama a Redace, né? As coisas vão acontecendo, né? Embora a gente tenha uma preocupação muito grande com a futuro, né? renovação, né? Uhum. Com o futuro, mas assim, eu acho que naturalmente, por ser uma rede muito, muito dinâmica, essas pessoas virão, né? Sim, sim, sim. Mas, ô Denise, e aí, em 2019, teve o segundo Fórum de Bibliotecas de Arte, que foi em Vitória, né? Lá no Congresso de Biblioteconomia e Documentação.
Eu não fui, Sim. infelizmente, não deu para ir, mas lá também bombou também a Redarte, né? Também aconteceu na sua gestão. Conta um pouco, porque eu não fui, né? Então não posso falar Sim. muito também. Sim, foi muito importante. A gente teve esse evento lá lá em Vitória e a gente teve a oportunidade também de visitar a biblioteca de Domingos Martins, né, que é uma biblioteca pública de Domingos Martins, que é uma biblioteca muito importante, uma biblioteca que ganhou vários prêmios, né? Tem um trabalho muito integrado com pelo menos tinha na época, muito integrado com a comunidade local, né? Com a comunidade pessoal mais vulnerabilizado, né? E foi muito importante, assim, a gente ir lá conhecer, estar em um evento da FEBAB, né? Nós também estamos associados à FEBAB. A FEBAB assim, também um exemplo de associação, né? E sempre muito solícita com a Redarte, sempre nos dando força, né? Na gestão eu peguei mais a gestão da Adriana, né? Que eu estava na presidência. A Adriana Ferrari é uma pessoa assim sensacional, uma profissional assim que nos orgulha, né? E foi muito bom, a gente foi muito bem recebido pela FEBAB, e fomos muito bem recebidos lá em Vitória. O importante também que a gente nota é que esse fórum ele começou com poucos trabalhos escritos, né? E hoje em dia a gente tem um trabalho, temos que trabalhar bastante para avaliar, né? O número de trabalhos que chegam e isso é muito importante para a gente, trabalhos de todo o Brasil. A gente ainda tem ainda uma falha que eu não sei o que acontece, que a gente consegue receber mais trabalhos de fora do Rio de Janeiro, embora tenhamos três ou quatro universidades que têm biblioteconomia, que eu não me lembro agora o Santa Úrsula ainda tem um curso, não estou me lembrando agora. As três públicas têm, que é a UF, a Unirio e a UFRJ. Então a gente recebe para uma cidade que temos três cursos de biblioteconomia, eu acho que nós temos muito pouco trabalhos do Rio de Janeiro. Para a gente também é muito bom, porque a gente conhece outras realidades. Receber trabalhos de fora para a gente também não é ruim, também é ótimo, excelente, mas gostaríamos também de contar, né? Mais com as pessoas daqui também, né? Falando um pouquinho, Com contando a certeza. experiência deles com as pessoas que vêm de fora, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. E as pessoas daqui, eu não sei, os profissionais dizem que está sem tempo, enfim, eu acho que precisa de um estímulo, né, para Talvez a apresentar gente trabalho, que é importante, né, registrar trabalhos, né, até para divulgar também suas bibliotecas, né, não é isso? é importantíssimo. Mas, Denise, chega 2020, né? E com ela chega a pandemia, o coronavírus, né? Então fecha todas as bibliotecas, fecha tudo, na verdade, né? Inclusive as bibliotecas, os museus. E o que acontece? Mas a Redarte não parou. A Redarte não parou. Inclusive, eu até estava rememorando aqui, a gente tem uma live comemorativa de 25 anos da Redarte no canal do YouTube, né? Que fizemos assim, toda a distância, né? Então, 25 anos, gente. E foi 2025. Quem quiser pode assistir. Mas entre essas atividades todas também, teve também, entre elas, que eu quero destacar também, o sétimo Seminário de Informação em Arte, né? Que foi a primeira edição online, não é isso, Denise? Que aconteceu no Cervantes. Nossa, Né? E eu vi as fotos, estava rememorando aqui, vi as fotos, todo mundo de máscara, não que é isso? desafio também. Conta um pouco sobre essa preparação nossa que fizemos, essa organização desse seminário, tudo online, que foi um desafio, né, para a gente. Foi um desafio enorme, né? Até porque assim a gente dependia muito de tecnologia, de técnicos trabalhando, né? E a gente teve dificuldade de encontrar pessoas que quisessem, né, estar presencialmente, porque a gente tá online, mas as pessoas, nós estávamos lá e precisava desse suporte. Nossa, foi
foi assim um desafio muito grande, a gente ficava, cometíamos muitos erros às vezes, Sim. né? Ao vivo mesmo, porque a gente não tinha experiência. Foi um período muito triste também, perdemos muitas pessoas, então assim, foi um período bastante complexo, mas a gente falou assim, a Redache não pode parar, são 25 anos, né? A gente também estamos num momento de muitas perdas, mas a gente tem que celebrar a vida, né? Celebrar também aquilo que de positivo, né? Que está acontecendo. Então a gente escolheu fazer Não deixar de fazer, né, mesmo, Denise? Não deixar de é, fazer, né? não deixar de fazer, não deixar de estar com as pessoas, né? De chegar Sim. na casa das pessoas. Então foi muito importante e tinha um grupo muito unido em torno disso e isso que fez acontecer. Né? Os convidados também muito afins de estar ali, né? De falando, né? Era um momento histórico, na verdade, né? Você um pouco de história, realmente, você sair um pouco daquela coisa da pandemia, né? E levar alguma coisa de bom para as pessoas, né? Conhecimento, levar informação. Foi muito importante para a gente naquele momento. E o mais interessante também, Denise, eu não sei se você lembra, teve uma ação social também nesse seminário, né? Que foi através da inscrição, né? 20% desse total foi destinado a uma doação para uma instituição carente, que foi você que propôs isso, e foi para o abrigo Cristo Redentor em São Gonçalo. Então, além de estar, né, nesse momento, né, muito triste, né, da pandemia, né, nós conseguimos ainda fazer essa ação social, né, que então que foi ideia até sua, né? Conta aí pra gente. Na verdade, assim, eu vi, por exemplo, que outras instituições, a FEBAB, inclusive, estava fazendo ações, né, para melhorar um pouco, né, a situação, ajudar algumas pessoas que estavam com situação bastante difícil, as pessoas que precisavam de doação, estavam com dificuldade de ter doação. Então, a Realidade já tem essa tradição de fazer, já tinha essa de fazer evento solidário, né? Sim, A gente tinha um ciclo de palestra que a gente fazia antigamente, que precisa ser retomado, inclusive, com né? certeza. Sempre a inscrição era material de higiene, limpeza, né? E a gente sempre doava para alguém. Então a gente já tinha essa prática. E aí veio Uhum. a pandemia, né? Aquele apelo de não deixar as pessoas sozinhas, de segurar, cada um segurar a mão do outro, mesmo com álcool na mão, né? Com a mão higienizada ou segurar na mão do outro, mas assim, só em pensamento. Mas foi isso que nos animou, né? Primeiro é a tradição da Redarte mesmo, fazer esses eventos solidários e o momento ali que estávamos vivendo, né, com pessoas com muitas dificuldades. Então, foi muito marcante a participação das pessoas, muita gente se interessou até mesmo em fazer inscrição, nem ia participar, mas se interessou em fazer inscrição, porque sabia que ia tinha uma causa, né? Não, e mais interessante que foi na época da pandemia, gente. Época de pandemia, se imagina, não, as pessoas fizeram inscrição, né? Efetivamente pagaram, né? E nós pegamos 20% para essa doação. Foi assim, Quem um foi momento levar foi até a muito Suelen que foi levar. e eu A também. Suelen foi E eu levar. também. E Sim, eu né? também. Suelen e seu esposo, não foi isso, seu marido? Isso, isso, O isso. Catalino, que Isso também é aí. redaciano. Porque assim, se você é marido de redaciana ou mulher de redaciano, você vai ser redaciana, porque A não família tem toda. jeito. Elas envolvem as pessoas. Isso aí. Mas foi assim, um momento muito marcante mesmo. E que a gente também, eu penso assim, que deva retomar, né? Mas, Denise, ainda na pandemia, também teve um momento muito marcante também em 2021, que foi o lançamento do portal Arte Sem Fronteira, Biblioteca de Rio. Eu sei que a Alpina já esteve aqui, né, e já foi falado em algumas lives, não só da Alpina, mas em outras lives também, mas eu queria que você falasse, porque foi na sua gestão, né, esse projeto que foi contemplado pelo edital BNDES, tá? Então, conta aí pra gente que foi, o lançamento foi na sua gestão.
o portal Arte Sem Fronteiras impressionante para a gente, que a Redarte sempre teve vontade de ter os acervos, né, das bibliotecas, portal, né, para facilitar, né, a vida das pessoas, para compartilhar, né, informação, conhecimento, e a gente conseguiu. Tinha esse edital do BNDES, se não me engano, ou foi a Alpina, ou foi a Mary que comentou sobre esse edital, e a gente resolveu, né, tentar, assim, não sabíamos se íamos conseguir, escrevemos o projeto, e apresentamos, e, para nossa surpresa, a gente ganhou, né, o edital, nossa proposta foi aceita, e aí o desafio foi desenvolvido depois Conseguir as instituições, né? Sim. Aí a prefeitura fez a divulgação, e aí as pessoas doavam, né, uma quantia, e tinha contrapartida da Redarte também para alguns tipos de doações em espécie, né, em dinheiro. Tinha a contrapartida da Redarte, e foi um momento assim, muito interessante, porque muita gente que a gente nem imaginava que acompanhasse a Redarte, doou, foi muito bom. E aí foi desenvolvido com a Citave, né, e com a Benfeitoria, o BNDES, sabe que o BNDES é muito difícil de você não enrola o BNDES, né, tudo muito certinho, né, é bem difícil, é bem desafiante, né, mas eles também deram todo o apoio, foi muito bom. E foi uma sorte, que eu digo, do museu. Porque o museu, quando foi em 2000, se não me engano, em 2020, a gente tinha um software que a gente usava, que era o PHL, aí não renovou essa licença. Igual A não gente conseguiu migrou. pelas artes também. Então, nós migramos para o Arte Sem Fronteiras, para o portal da Redarte, e foi a Uhum. nossa sorte, porque agora a gente está migrando para o Corra, então a gente tinha como migrar. Então a Redarte fez isso, né? Para a gente, Foi para o Museu passando. Histórico também, que deve ir para o Corra, né? E Uhum. para Belas Artes. Então, assim, estar nesse portal foi, assim, a nossa sorte, realmente, porque a gente não ia ter como fazer isso. E a Redarte proporcionou isso para a gente. Isso aí. Então foi um momento também marcante também na sua gestão, né? E Foi muito também teve importante. um outro momento também, que é o processo seletivo de contratação de profissionais para atuação no projeto prestação de serviço e processamento técnico das obras da coleção especial da biblioteca que era chamada, né, José Garcia Neto, do Instituto Cervantes, que A teve Biblioteca Nela essa... da Pion. Pode falar. O acervo da escritora dela, da Pinhon, que nos deixou, né? Uhum. É, ainda recentemente nos deixou. É, foi um desafio muito grande também, né? Fazer o projeto, encontrar os profissionais para selecionar os profissionais para trabalhar nesse projeto. E o Carlos foi assim fundamental para que tudo dê certo. O Carlos é sensacional, a gente sabe, ele está realmente na Redarte para somar. O Instituto Cervantes é assim um parceirão da Redarte. Patrocina os nossos eventos, nossos convidados internacionais. Ainda deu essa oportunidade da gente prestar esse serviço, né? Então, assim, é muito importante então, a gente falar desses parceiros, né? A gente já falou do nosso contador também, que é sensacional, né? O Enfim, a Antônio. Redarte Antônio, a Redarte foi conseguindo parceiros assim ao longo da vida da trajetória que fazem toda a diferença na nossa vida. Então, o Instituto Cervantes nos ofereceu essa oportunidade de fazermos essa prestação de serviço, que é muito importante para a rede, para a sustentabilidade financeira da rede, né? Uhum. Mas isso também só é possível porque a rede está registrada,
né? Isso é muito importante, você oficializar a rede, registrar, ficar na informalidade, formalizar a rede é importantíssimo, porque para você prestar serviço, para você fazer determinadas coisas, só estando formalizado. Então, assim, para quem ainda não conseguiu se formalizar, seria bom tentar investir nisso. Nem o investimento não é tão, não é um pouquinho alto às vezes, mas vale a pena, porque depois o reconhecimento é maior, você pode entrar em editais, pode entrar em projetos, então isso é muito importante para a sustentabilidade da rede. Denise, você está falando em... Fala. E também, assim, a satisfação de você tá impactando a vida de outras pessoas, está dando trabalho para outras pessoas também, que estão precisando. Sim. Então isso é muito importante. Oportunidade, né? Oportunidade para muitas pessoas. Denise, você estava falando em parceria, né? Que você citou o contador, né? Que faz né? Gratuitamente nos atende, né? Nessa parte mais jurídica. Você falou agora do Cervantes também, né? E não esquecendo também a Contemporary, né? Que a gente. Sim, Você falou também agora, né? Do Henrique, que foi gratuito, né? Se bem me lembro, foi gratuito também esse novo desenho aí do site, não foi isso? Eu acho que foi gratuito, sim. O do site, acho que foi, sim. Eu acho que eles só no Sem Fronteiras que tinha uma parte que eles recebiam que era normal, que era um projeto. Mas o site, eu não acompanhei bem, mas você está falando, você que acompanhou bem, sim, foi gratuito, sim. Só para destacar, não, esclarecer para as pessoas, que as pessoas pensam assim, eles devem ter pago uma nota, né, para fazer um site. Não, isso tudo foi muito conversado, né, muita parceria mesmo. Então, uma troca também, assim como aconteceu também o DocPro, né, que também nos atendeu no evento Redarte, ai meu Deus do céu, da Biblioteca Digital, né? Então, foi também gratuito também, né? Porque eles estavam 10 anos, né, da DocPro, então eles ofereceram isso. Então, as pessoas pensam, nossa, e aí a gente pagam os tubos? Não. Não. Né? Eu acho que é importante a gente falar isso também, né? A parceria, né, com essas empresas, essas instituições. Então, esse movimento associativo que você está falando, que é muito importante, né? E que ajuda até as nossas bibliotecas também, né, Denise? Com certeza. A gente está sempre disponível. Às vezes, o que acontece é que a gente não se dá conta do quanto a Redarte pode ajudar. Pode divulgar nossos eventos das nossas bibliotecas, os eventos das nossas instituições. Acho que a Redarte, às vezes, essa relação acaba sendo menos produtiva, menos profícua, porque a gente não sabe direito como conversar, o que se pode fazer. Isso é importante dizer sempre, que a Redarte está à disposição das instituições que são parceiras, que são associadas, né? Tem alguma dúvida, o que a gente pode ajudar, entre em contato com a Redarte. A Redarte está aqui à disposição para ajudar, para auxiliar, para divulgar, né, as ações dessas instituições, né? Então é importante que as pessoas também se liguem nisso, né? Isso aí. Denise, e por último, teve a aprovação do novo Estatuto e Regimento da Redarte, né, que aconteceu também na sua gestão. Quer dizer, a gente fez algumas revisões, né, desse estatuto, e a última aconteceu em 2021 na sua gestão. Né? Fala um pouco aí, porque as pessoas acham que fazer estatuto é fácil, né? Tão fácil assim, regimento. Não é fácil, não. Porque a gente veste a camisa porque a gente ama a Redarte mesmo e tem os parceiros que ajudam. Inclusive, quando eu estava fazendo o estatuto, né, eu consultei um amigo meu que é advogado, né, o doutor Julian Emerick. É uma pessoa assim sensacional, um amigo, um irmão que a gente ganhou, né? E
E ele foi dando algumas dicas, essa coisa toda, né? E foi muito importante também pra gente. Então, assim, a gente consegue as pessoas, a gente tem os amigos, né, Uhum. que nos ajudam, que nos auxiliam, e de graça, né? E ele super amigo, é como se fosse um irmão meu, né? E a gente vai conseguindo essas pessoas, né? Os maridos, as mulheres, dos nossos dos membros, os amigos. Então, assim, até porque o trabalho associativo também já é uma coisa que as pessoas, às vezes, que não participam de nenhuma associação, de nenhum grupo, se sente tocado a ajudar Isso os aí. grupos e associações. Né? E Isso é é importante. importante, não, e é importante a gente ter esse estatuto também e o regimento para também ter um norte, a gente trabalhar, né? Ter Com uma certeza. legislação, né? As normas dentro da nossa rede, né? Não é isso, Com Denise? certeza, com certeza. E aí, a partir antigamente a gestão era 2 anos, né? A Uhum. partir do estatuto, o novo estatuto ficou 3 anos. A gente achou que 3 anos era melhor, porque 2 anos acabava sendo muito pouco, né? Para fazer as ações, né? E aí a gente era reeleito, acabava reelegendo, né? E aí 4 anos já ficava um pouco pesado. E E, para então, de 3 anos aí, se a pessoa tiver com muita disposição, aí ela pode ser reeleita. Tem gente que tem, eu digo que tem gente que tem muita disposição, e aí é ótimo, porque dá para fazer muita coisa em Não, seis e anos. também, Denise, também tem a questão também, não só isso, 2 anos ser pouco, é também cada processo de eleição há um custo também, né? Com Então há um certeza. custo em cima, e isso gerava assim para a rede, quer dizer, um ônus, né? Então, novo processo eleitoral, então demanda, além de tempo, um custo para a Redarte também. Então, dando essa margem também, até para essa gestão, né, se consolidar um pouco, né? Então, a gente foi decidido passar de 2 para 3, né? Denise, queria que você falasse aí suas últimas palavras aí, se eu não esqueci aí de algum detalhe, né? Alguma coisa que você queira destacar na sua Eu gestão, também. né, desse período todo, né, que você está ainda, né, na Redarte. Bom, eu quero, na verdade, eu sou muito grata à Redache, né? Eu aprendi muito com a Redache. É, em geral, todas as ações que eu fiz no museu, que me exigiram assim, um aprendizado de alguma coisa, um software, alguma coisa assim, foi através da Redaste que eu consegui. Né, com os colegas da Redaste que foram me dando dicas, essa coisa toda. Então, assim, é muito importante estar na Redaste. E, no mais, assim, eu quero agradecer a Mary, né, por estar aqui hoje comigo, e agradecer as pessoas que estão aqui. Estou vendo que está aqui a Carlinha, que é a vigilante lá no museu, né, uma pessoa assim também maravilhosa. Já vi Helena, vi minha irmã, Dinha Fatinha, minha irmã, está lá em A São Paulo, está assistindo a Eva também gente. está aí. Eva, eu acho que Eva, a Eva me atura lá no Conselho Regional de Biblioteconomia, né? Eu estou participando dessa gestão como suplente, e então, assim, também está sendo um prazer muito grande participar dessa gestão, e pessoas assim, maravilhosas, estou conhecendo pessoas maravilhosas, e vi também a Helena aí, o DNI, gente, olha, eu não sei, eu não consigo ver todo mundo, mas assim, todos que estão aqui, seja seja no Instagram ou seja no nosso canal do YouTube, né, eu queria desejar assim muito, tudo de bom, porque realmente, e que vocês conheçam cada vez mais, amem cada vez mais a Redarte, incentive as pessoas a participar. Nós teremos o nosso seminário aí em outubro, as inscrições já estão abertas para participar, daqui a pouco também vai abrir a inscrição para trabalhos, então, assim, submetam trabalhos. isso aí. Por favor, Universidade do Rio de Janeiro, de Biotecnologia, o meu trabalho, pessoal de fora do Rio, né? Vai ser um prazer ter vocês com a gente de novo. Pessoal de fora do Brasil, até se quiser também submeter trabalho, porque a gente vai ter modalidade online. Então, assim, vem com a gente, vem para o seminário. Vocês, a Redache é uma excelente vitrine, eu posso dizer isso para vocês. Bom, agora, última pergunta, né?
que mensagem você deixaria para as novas gerações de bibliotecários? Mensagem que eu deixo para as novas gerações de bibliotecários? Sim, Buscar sempre conhecimento. Acreditar no associativismo. isso aí. É só isso. Muito bem. Então tá. Então, gente, vamos encerrar mais essa edição, né, da Redarte 30 minutos, né? E na próxima a gente tem um novo encontro, ainda não sei a data ainda, tá, gente? Eu agradeço a Denise pela participação, tá? E boa noite a todos. Até logo. Boa noite.